Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Amém. Eu acredito que essa oração de Jesus, estamos muito mais familiarizados ela em Mateus, que é a famosa oração do Pai Nosso, que é mais completa. Aqui está um pouco resumida. Mas o que me chama a atenção é a questão da observação dos discípulos. Jesus estava com eles em um determinado lugar. E Jesus estava orando. E por outros textos da Escritura Sagrada, nós percebemos que Jesus, quando orava, ele orava normalmente bastante tempo. E os discípulos ficaram encantados, impressionados, admirados com a maneira que Jesus orava e também com o tempo que Jesus orava, com as palavras que o Senhor pronunciava, com o jeito que ele se comportava e se portava diante de Deus. E eles fazem então um pedido. Um discípulo, na verdade, faz um pedido. Mas ele faz o pedido por todos os outros. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não diz me ensina a orar, mas ele já pede por todo mundo: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele ensinou. Você que gosta de anotar, o tema da pregação hoje, o título é Aprendendo a Orar. Aí você diz assim: pastor, eu já sei orar. Bom, se você já sabe orar, amém. Glória a Deus por isso. Então continua praticando. Mas acredito que muitos de nós ainda não sabemos orar. Algumas vezes nós pensamos que estamos orando quando de fato há uma grande probabilidade de que não estejamos orando. Os discípulos andavam com o Senhor Jesus constantemente, caminhavam com o Mestre, observavam o Mestre, ia ao monte com ele, ia ao templo com ele, ia às sinagogas com ele, ia nas praças, ia nas casas, em todos os lugares. E mesmo assim, eles fizeram esse pedido ao Senhor: nos ensina a orar. Se orar fosse tão simples, não precisávamos aprender. Se orar fosse tão natural, não precisávamos aprender. Se existe um jeito certo de orar, é porque há uma grande probabilidade que exista um jeito errado de orar. Porque quando os discípulos fazem o pedido ao Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, basicamente, eles estavam dizendo ao Senhor: eu quero orar do jeito certo. Eu quero orar de um jeito que funcione. Eu quero orar de um jeito eficaz. Eu quero orar como o Senhor ora, porque do jeito que o Senhor ora, tudo que o Senhor ora acontece. O que o Senhor pede, Deus atende. O que o Senhor fala, Deus faz. Então eu quero orar como o Senhor ora. Porque orar, irmãos, é um mandamento. Nós temos na Escritura Sagrada o salmista nos mandando orar. O Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Os profetas também nos mandaram orar. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Os apóstolos nos mandaram orar. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto. O próprio Jesus mandou orar. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oração está em toda a Escritura Sagrada. E você nunca saberá para que serve a oração, até entender que a vida é uma guerra. Eu vou repetir isso. Você nunca entenderá para que serve a oração, até você compreender que a vida é uma guerra. A oração, ela é necessária, não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que fiquemos conhecendo as necessidades que temos de recorrer a Ele, de falar com Ele, de conversar com o Senhor. Deus só pode ouvir a oração que é feita. Deus só pode atender a oração que é feita. Deus só pode se comprometer a cumprir a promessa dele com relação à oração quando a gente ora. E quando Deus nos atende, é por misericórdia, amém? Quando Deus nos atende, é por misericórdia. Mas quando Ele também não nos atende, é por misericórdia, amém? O amém de quando Deus nos atende foi muito mais forte do que o amém quando Deus nos atende. Por que será? Mas de uma forma ou de outra, Deus atendendo ou Deus não atendendo, está em ação a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz: não sabemos orar como convém. Eu acho extraordinário a humildade dos discípulos. Não sabemos orar como convém. Os outros disseram ao Senhor: nos ensina a orar. Talvez eu e você já estejamos tão habituados a frequentar a igreja, a fazer a oração de ação de graça no momento do almoço, ou da janta, ou de dormir, ou de levantar pela manhã, que a gente acha que nós e a oração estamos bem alinhados. Que nós e Deus estamos bem alinhados. Mas nós não sabemos orar. E pelo fato de não sabermos orar, muitas pessoas não oram. Quando a gente faz as convocações para a reunião de oração, quando a gente faz as convocações para as campanhas de oração, quando no próprio culto a gente convoca o povo a orar, algumas pessoas não oram, e não oram porque não tenham vontade, não oram porque não querem, não oram porque não estejam alienadas de Deus, da palavra e do que a Escritura manda, mas não oram porque não sabem orar. Não sabem orar. Se eu chamasse algumas pessoas aqui nessa noite para subir aqui agora e fazer uma oração, talvez muitos não viriam, não se sentiriam confortáveis para tal. Por quê? Porque a gente não sabe orar. A nossa primeira oração ao Senhor nessa noite tem que ser: Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei orar. Eu confesso a vocês que eu não sei orar. Porque quando a gente sabe orar do jeito de Deus, as coisas são diferentes. Mas existem aquelas pessoas que oram, mas mesmo orando, elas têm a impressão de que não são ouvidas. Existem as pessoas que vêm às campanhas, que frequentam a igreja nos dias da convocação de oração. Existem aquelas pessoas que estão no culto, e no culto fecham os olhos e falam com Deus, mas mesmo assim, por alguma razão, elas acabam não sendo ouvidas e se revoltam contra Deus. Orar para quê se Deus não ouve? Mas sabe por que muitos de nós não somos ouvidos pelo Senhor? Porque a gente ora errado. E por que a gente ora errado? Porque a gente não sabe orar. E o que a gente faz? Senhor, me ensina a orar, porque eu quero ser ouvido por Ti. Eu quero ser escutado pelo Senhor. É por isso que em Lucas capítulo 11 eu li, e um dos discípulos percebeu a sua necessidade e a necessidade dos outros, e disse: Jesus, me ensina a orar. João ensinou os discípulos dele a orar, e os discípulos de João estão orando tão bem, e o Senhor está fazendo grandes coisas na vida dos discípulos de João. Me ensina a orar também, Senhor.
Sabe por que a gente precisa aprender a orar? Porque nem toda oração Deus ouve e atende. Deus não atende toda a oração, a não ser que seja Jesus orando. João capítulo 11, versículo 42, Jesus deu graças ao Pai porque sempre me ouves. Quando Jesus orava, o Pai atendia. Quando eu oro, quando você ora, a nossa expectativa é que o Pai atenda. Mas nem todas as nossas orações são atendidas. E por que é que algumas das nossas orações não são atendidas? Por que é que Deus não ouve algumas das nossas orações? E mesmo que Ele as ouça, por que é que Ele não atende? Por que é que a gente não recebe o que pede? Por que é que não somos ouvidos? O Tiago, no seu livro, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: pedes e não recebeis. Está vendo? Nem toda oração a gente tem resposta. Pedes e não recebeis. Quantos pedidos que você já fez ao longo da sua vida e você não foi atendido? Quantas coisas você tinha certeza que aconteceria e não aconteceu? E Tiago diz: pedes e não recebes. Aí Tiago diz: por que pedes mal? Para gastardes em vossos deleites. Ou seja, oração não atendida é aquela oração que foi feita de uma maneira errada. Todo pedido, quando é feito de forma errada, não é atendido por Deus. E tem muita gente que tem orando, e tem pedido mal. Tem pedido mal. Pedes e não recebe porque pedes mal. Por que é que a gente pede de forma má? Primeiro, a gente pede mal porque a gente é mal. A nossa natureza é má. A gente tem cara de bonzinho. A gente é até ajeitado. Mas no fundo, quem te conhece é o Senhor. Quem me conhece é o Senhor. E no fundo, por mais que a gente se esforce em Deus para ser bom, no fundo a gente é mau. Por que é que algumas orações são más? Porque o orante é mau. A pessoa que está falando com Deus é uma pessoa má. Pedimos sendo maus. Algumas orações que a gente faz com o coração cheio de raiva. Quem já orou com raiva aqui? Não, pastor, eu só choro de raiva. Mas tem gente que já fez oração com raiva. Eu já fiz oração com raiva. A gente é mau, a gente ora com raiva. A gente ora com rancor. A gente ora com ressentimento. E segundo Tiago, orar mal é isso, é orar sendo mal. Mas a gente não pede mal simplesmente porque a gente é mal. A gente faz em algumas orações pedidos maus. Tem coisas que a gente pede que não são boas coisas. Algumas vezes a gente pede justiça a Deus, quando na verdade a gente está pedindo a Deus é vingança. E quando a gente pede vingança disfarçada de justiça, isso é justiçamento. E quando a gente pede a Deus dessa forma, a gente está fazendo um pedido ruim, um pedido mau. E se a gente é mau, a gente não é ouvido. Se aquilo que a gente pede é mau também, a gente não é ouvido por Deus. E Tiago nos alerta aqui no texto dele. Além da gente pedir sendo mal, além da gente pedir o que é mal, a gente ainda pede de uma maneira má. Muitos pedidos que a gente faz, a gente pede como alguém que está interessado na mão de Deus e não na sua face. Sabe o que acontece? É que a gente quer que Deus nos atenda, mas a gente não quer abandonar as nossas más ações. Pedes e não recebes, porque pedes mal. Com o coração ruim, pede aquilo que é ruim
e pede de uma maneira ruim. Mas Tiago, ele diz também que na nossa vida a gente pede mal porque a gente pede para gastar nos nossos próprios deleites. Pedir mal, então, é pedir com orgulho. E orgulhoso é aquele que está orando e pedindo como se estivesse fazendo um favor para Deus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 18, versículo 11 até o 12, o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Olha que oração mais orgulhosa. Oração com o coração cheio de orgulho é oração má, é pedido ruim. E Deus não ouve e Deus não atende. Orgulhoso foi usar, quando achou que poderia ser ouvido ao segurar a arca de Deus. Orgulhoso foi Caim, quando achou que seria ouvido quando ofertou das primícias da terra. Orgulhosos somos nós, quando pensamos que seremos ouvidos por estar há anos na igreja, por dizimar mensalmente, por ser fiel no tocante a essa área financeira da vida, por servir em um ministério. Orgulhosos somos nós quando oramos e dizemos para Deus: Senhor, me dá isso porque para Ti eu tenho feito aquilo. Estou na igreja, Senhor, há 20 anos, e a gente diz isso com orgulho. Então me atenda. Irmão, o fato de você estar na igreja há 20 anos é bom para você. É bênção na tua vida. E graças a Deus que você está na igreja há 20 anos. Ou há 5, ou há 3, ou há 40. Mas isso te traz benefícios. Isso não te autoriza a dizer para Deus, exigir de Deus: Deus, eu sou eu. Já imaginou eu chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, eu sou pastor, Senhor. O Senhor tem que me ouvir porque eu sou pastor. O Senhor tem que me atender porque eu sou pastor. Porque eu abri mão disso, disso, daquilo outro. Isso é oração orgulhosa. Eu tenho que chegar diante de Deus e fazer como o Edilson orou aqui hoje. Dobrar os joelhos diante do Senhor e dizer: Deus, misericórdia de mim, porque eu sou um pecador perdoado por Ti, Senhor. Ouve a minha oração, não porque eu mereça, ou que haja algum crédito em mim, mas porque, Deus, o Senhor é bom, e a Tua graça e a Tua misericórdia me alcançou. Essa tem que ser a minha oração, e essa tem que ser a sua também, amém? Ele é o Senhor. Pedir mal, irmãos, é pedir com egoísmo, apenas para si. Tiago 4,3, para gastardes em vossos deleites. Muita gente ora apenas para si. Não oram pela família, pelo chefe, pelos empregados, pela igreja. Não oram pelo reino de Deus. A oração egoísta é aquela que é feita não de si para cima, não do orante para o divino. A oração egoísta, ela é feita de si para si próprio. Ela não passa do teto, ela para onde está. Nem chega a ser oração. Oração egoísta é mais uma reflexão sobre a vida da pessoa. Sabe aquelas pessoas que dobram o joelho e passam 15 minutos falando a respeito de si apenas para Deus, do problema que ela tem, da vida dura que ela está vendo, da família problemática que tem, e ela compartilha tudo aquilo e fala só dela, e esquece do reino, esquece do Senhor, esquece da igreja, esquece dos outros, e ora só por ela. Se a gente soubesse o poder da oração intercessória, a gente oraria muito mais pelas outras pessoas. Oração egoísta. Oração egoísta é aquela oração de Jonas, no capítulo 4, versículo 1 a 3, quando ele vai a Nínive, o Senhor não destrói a cidade, ele fica aborrecido e diz: Senhor, eu queria que o Senhor tivesse destruído a cidade. Oração egoísta é aquela que não fica feliz quando Deus manifesta com graça e misericórdia na vida do outro. Talvez a gente não verbaliza isso, mas a gente pensa.
E a gente sente isso no coração. Pedir mal é pedir com orgulho. Pedir mal é pedir com egoísmo. Pedir mal é pedir em pecado. Isaías, no capítulo 59, versículo 2 diz: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Iniquidade faz separação entre você e Deus, pecado encobre o rosto de Deus de você, Deus não ouve a oração de pecador. Simples assim. Pecador é aquele que ainda não está em estado de graça. Pecador é toda pessoa que ainda não foi regenerada. A única oração do pecador que Deus ouve é o pedido de perdão após o arrependimento. Por que é que Deus não ouve a oração do pecador? Porque o pecador, ele está se sentindo culpado, porque o pecado gera culpa. O pecado, ele gera vergonha. O pecado, ele gera medo. E essa tríade, culpa, vergonha e medo, impede o pecador de orar. Você já percebeu que quando você peca, você tem vergonha de vir para a igreja? Não, você não, né? Outras pessoas, a gente não peca muito. Mas normalmente as pessoas que pecam, elas dizem o seguinte: eu tenho vergonha de orar. Eu tenho vergonha de falar com Deus. Eu não tenho coragem. Eu me sinto suja, imunda. E Deus não ouve oração de pecador. Pedir mal é pedir em pecado. Pedir mal é pedir para a satisfação da própria vontade. E oração segundo a minha vontade não leva em consideração a Bíblia. Oração segundo a minha vontade não leva em consideração o que Deus pensa sobre o assunto em pauta na oração. Mateus capítulo 5, versículo 44 diz: as Escrituras nos mandam orar pelos nossos inimigos. E quem não consegue orar assim, está orando segundo a vontade própria. Pastor do céu, mas aquela pessoa me fez tão mal. Ore por ela. Não consigo. Não consigo. Não consegue? Então é porque você está orando segundo a própria vontade. Não segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da palavra. Pedir mal é pedir com os relacionamentos negligenciados. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Eu acredito que boa parte dos homens leem esse texto e passa direto. Mas o texto é muito claro. Tratai a esposa com dignidade, para que não se interrompa as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Irmão, não adianta orar, não adianta ir para a vigília, não adianta clamar ao Senhor, se você não assumir seu papel de esposo carinhoso, de esposo fiel, de esposo amoroso. Brigou com a esposa e foi orar? Perdeu tempo, não vai orar não, reconcilia com a amada primeiro. Maltratou a esposa, foi orar? Gastou saliva e tempo à toa, vai reconciliar com ela primeiro. Maltratou, foi infiel, tratou ela de forma indigna? Não adianta orar. Pastor, por quê? Não me pergunte, está na Bíblia, é Pedro 3,7, está escrito ali. Se você não tratar bem, as suas orações são interrompidas. Parece que Deus tem um pacto com essa sua amada aí, né?
Então anda na linha, irmão, amém? Relacionamentos negligenciados é fator impeditivo de oração ser respondida. Pedir mal é pedir sem a devida gratidão. Algumas orações se parecem mais com queixumes do que com oração. Outras são apenas reclamações. Algumas orações são recados em indireta. Sabe quando você está com um problema em casa, e aí você vai orar em casa, e você na oração começa a mandar recado? Senhor, tu sabe que ela fez isso, que ela fez aquilo. Senhor, essa mulher, meu Pai, tenha misericórdia de mim. E essa oração que vai mandando recado, na igreja às vezes também tem isso. Ô Senhor, aquele irmão que fez isso, que fez aquilo outro, ô Pai amado. E essa oração é feita com o irmão do lado, é oração recado. Que não passa do teto, fica aqui também. Não é ouvida. Então, irmãos, tem oração que Deus não responde. Mas tem um jeito certo de orar? Tem. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar. E algumas das nossas orações Deus tem feito de forma errada. A gente tem pedido com orgulho, a gente tem pedido com egoísmo, a gente tem pedido em pecado, a gente tem pedido para satisfação própria e pessoal, Deus. Então tenha misericórdia de nós, porque a gente tem pedido mal. A gente tem pedido com relacionamento negligenciado, a gente tem pedido sem ação de graça, Deus. Me ensina a orar, Senhor. Quem quer aprender a orar aqui diz amém. Como é que a gente pode ser respondido pelo Senhor Deus nas nossas orações? Max Lucado, um pastor americano e escritor, disse o seguinte: o poder da oração não está em quem faz, mas em quem ouve. O poder da oração não está em quem faz, o poder da oração está em quem ouve, amém? A oração é poderosa, amém? A oração é poderosa, mas a oração é poderosa por causa de quem ouve a oração, aleluia. Ela é poderosa por causa de Deus. Como é que eu posso ser respondido? Primeiro, eu tenho que ter fé. Mateus 21, 22 diz, tudo o que pedis crendo recebereis, aleluia. Pedir com fé. Pedir com fé é a forma estabelecida pelo céu para que seja feita a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. Pedir com fé. Posso orar sem fé, pastor? Pode. Vai adiantar alguma coisa? Não. Não. Oração e fé, elas são alinhadas. Você pode até verbalizar, você pode até falar com Deus, mas Deus, Ele observa o coração. Ele sente se o coração tem fé. Se o coração está acreditando naquilo que está sendo falado e naquilo que está sendo dito. Porque se tiver, irmão, tudo que você pedir, o Pai ouvirá. Aleluia por isso. Fé. Fé. Orar com fé é orar bem. É acreditar e confiar que Deus está com a mão estendida. Como é que a gente pode ser respondido e atendido por Deus? Quando a gente ora com humildade. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aí depois vem o complemento, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e sararei essa terra, e os meus olhos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Eu acho interessantíssimo o fato declarado pelo escritor de Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a primeira atitude ao chamar e invocar o nome do Senhor é humildade, aleluia.
E humildade é o contrário de orgulho. Quem se humilha diante das mãos poderosas do Senhor, no devido tempo o Senhor exaltará, aleluia. Se você chegar diante de Deus de joelhos, reconhecendo-o como soberano e confessando que você é servo, com certeza a tua oração vai passar desse teto, vai passar do espaço, vai chegar até o trono da graça do Pai e Ele vai te ouvir, aleluia, por isso. Aleluia. Humildade. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, quem precisa deve ser humilde. Quem pede deve fazê-lo com humildade. Porque essa é a nossa posição diante do Senhor. Não apenas isso. Como é que a gente é respondido por Deus? Quando a gente ora com altruísmo. E altruísmo é o contrário do orgulho, do egoísmo, do pensar somente em si próprio. Eu acho interessante a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é plural. Jesus não diz, Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia me dá hoje, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, e não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Jesus não ora assim. A oração do Pai Nosso é plural, não é egoísta, é altruísta. Pai nosso que está nos céus. Você sabe a oração do Pai Nosso? Não se distraia, não se distraia. Você sabe a oração do Pai Nosso? Então diga assim, Pai Nosso que está nos céus. É uma oração plural. A questão toda é que oramos muito por nós e poucos pelos outros. Jó 42:10 diz que Jó teve a vida mudada quando orava por seus amigos. Lucas 23:34, Jesus na cruz orava por seus algozes e dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você tem essa disponibilidade em deixar o egoísmo de lado no momento da oração? Pedir com egoísmo é pedir mal, mas pedir com altruísmo é pedir bem, amém? Quer ser respondido, irmão? Quer ser atendido, irmão? Ore com humildade, ore com altruísmo. Quer ser respondido? Ore em santidade. Orar em santidade é o contrário de orar em pecado. Josué capítulo 3, versículo 5 diz, e Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. João 9:31, a Bíblia diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a homem que o teme e pratica a sua vontade, aleluia! Oh, glória a Deus! Quer ser ouvido por Deus, irmão? Quer ser atendido por Deus? Deixa o pecado de lado e deixa a glória de Deus, a unção, o poder e a presença dEle cair sobre você, que a tua oração tem endereço direto, o céu, aleluia, aleluia. Oração em santidade chega diante do trono da graça de Deus. Oração em santidade não fica aqui, oração em santidade passa até o céu. Quer ser ouvido por Deus na sua oração?
Ore de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos coisa alguma segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. Aleluia. O próprio Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 10: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ore pelo que a Bíblia ordena que você ore. Como é que a gente ora segundo a vontade de Deus? É só a gente orar segundo aquilo que está na Bíblia. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Porque se você conhece a Bíblia, você ora, e na hora você fala: bom, mas isso aqui vai contra a vontade de Deus na palavra, então não vou nem pedir isso. Tipo aquela oração seu, mata e leva. A Bíblia diz, por exemplo, e nos manda orar, Mateus 5, 44, pelos nossos inimigos. Lucas 10, 2, para que Deus envie missionários. Mateus 26, 41, para que não entremos em tentação. Colossenses 4, 3, pelos ministros da palavra. 1 Timóteo 2, 1 a 3, pelas autoridades governamentais. Tiago 5, 13, por alívio de aflição. Tiago 5,16, pela cura de outros crentes. Aqui apenas alguns exemplos onde a Escritura Sagrada nos dá ordem para orar. Onde Deus nos manda orar, a gente pode orar confiante de que estamos fazendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Como é que a gente ora para ser ouvido? Quando os nossos relacionamentos estão em dia. Mateus 5, 24 diz: deixai ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A ideia básica da Escritura Sagrada aqui é a seguinte: se você quer ser ouvido por Deus, ore com um espírito de perdão em relação a outra pessoa. Jesus é o maior exemplo disso. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, sentindo dor, pregado na cruz, pouco antes de morrer. Aquilo que a pessoa te fez, com certeza é muito menos dolorido do que o que fizeram a Jesus. Muito menos dolorido. Marcos capítulo 11, versículo 25 diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Um espírito de amargura, um espírito de raiva, um espírito de vingança ou um espírito de ódio por outra pessoa não deixará que as nossas orações cheguem diante do trono da graça, e não deixará que os nossos corações estejam em total e completa submissão a Deus. O texto de Mateus 5, 24 diz que nem as ofertas Deus recebe. Ofertas de louvor, ofertas de gratidão, ofertas de recursos financeiros, oferta de oração, Deus não ouve, gente. Tem que reconciliar. E sexto, como é que a gente tem as nossas orações respondidas? Orar com ação de graça. Agradecido. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Eu e você que está aqui nessa noite, com toda certeza, podemos sempre achar algo na nossa vida que é motivo de agradecimento a Deus. Alguns momentos nós estamos sobrecarregados. Alguns momentos nós estamos abatidos. Alguns momentos estamos cheios de desejos. Alguns momentos estamos passando por várias necessidades. Mas mesmo nesses momentos, se a gente procurar e olhar para o alto, o autor e consumador da nossa fé, haverá pelo menos 1, 2 ou 10 motivos para dizer: Senhor, muito obrigado, porque a situação está assim, mas poderia estar pior se não fosse o Senhor.
se não fosse o Senhor. Quer ter as suas orações respondidas? Faça como George Miller, um homem que leu a Bíblia mais de 100 vezes. Isso me impressiona. E não apenas isso me impressiona. O que me impressiona na vida de George Miller é que ele teve mais de 50.000 orações respondidas. Calma, irmão, inveja também é pecado. Mais de 50.000 orações respondidas ao longo da vida. Ele anotava o pedido e a data. Ele anotava o dia que foi respondido e a data. E foi fazendo isso ao longo da vida dele. 50.000 orações respondidas. Como é que George Miller teve as suas orações respondidas? Primeiro, ele orou com humildade. Segundo, ele orou com altruísmo. Terceiro, ele orou em santidade. Quarto, ele orou de acordo com a vontade de Deus. Quinto, ele orou com os relacionamentos em dia. Sexto, ele orou com ação de graça. Sétimo, ele orou com perseverança. Oitavo, ele orou com fé. Ele orou com fé. Ele orou com fé. Qual que é o desejo do meu coração nessa noite? O desejo do meu coração nessa noite é que essa palavra revolucione a sua vida de oração. Revolucione a sua forma de enxergar essa arma espiritual que Deus nos deu para guerrear. Que a gente deixe de lado aquelas coisas que não somam e que não contribuem com a nossa vida de oração. Porque não basta apenas orar, tem que orar do jeito certo. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eu quero aprender a orar. Quem quer aprender a orar aqui?